dos apresentadores do Jornal Praiano. Sistema muscular. O documentário. O sistema muscular corresponde ao conjunto de músculos presentes no corpo que permitem a realização dos movimentos e também garante a postura, estabilização e sustentação do corpo. Os músculos são formados por um conjunto de fibras musculares, as miofibrilas, que são organizadas em feixes envolvidas por um tecido. Apresentam algumas funções que são fundamentais para o corpo humano, como estabilidade corporal, produção de movimentos, aquecimento do corpo, sustentação e auxílio nos fluxos sanguíneos. Os músculos são capazes de realizar um movimento de contração e relaxamento, e é isso que favorece a realização dos movimentos do dia a dia, como andar, correr, pular, sentar, além de outros que são essenciais para o funcionamento correto do corpo, como circular o sangue, respirar e realizar a digestão, entre outras coisas. O corpo humano é formado por aproximadamente 600 músculos, que trabalham em conjunto com ossos, articulações e tendões. Eles são agrupados da seguinte forma: músculos da cabeça e do pescoço, músculos do tórax e abdômen, músculos dos membros superiores e músculos dos membros inferiores. O grupo muscular da cabeça e do pescoço é composto por mais de 30 pequenos músculos, que ajudam a exprimir os sentimentos, mover os maxilares ou manter a cabeça erguida. Alguns músculos para mastigação são: músculo frontal, que realiza a ação de mastigar e morder; masseter, que faz o movimento da mandíbula; temporal, que é o mais potente da mastigação e também faz parte da movimentação da mandíbula. O músculo que permite que a cabeça gire ou se incline para frente e para trás se chama esternocleidomastoideo. Os músculos da parede torácica preenchem o espaço entre as costelas e atuam nelas, elevando ou abaixando, e são denominados músculos intercostais. O diafragma está localizado entre o tórax e o abdômen, e sua movimentação permite que os pulmões se expandam durante a respiração. Esses músculos permitem os movimentos respiratórios, alguns se ligam aos membros superiores e ao dorso e outros aos ossos da caixa torácica. Alguns músculos do tórax são: músculo peitoral maior, que permite a rotação medial, flexão e adução do braço; músculo peitoral menor, que tem a anteversão do membro superior e auxilia na inspiração forçada; músculo subclávico, que estabiliza e baixa a clavícula; músculos intercostais externos, que ajudam na inspiração elevando as costelas; e músculos intercostais internos, que ajudam na expiração abaixando as costelas. Alguns músculos abdominais da região anterolateral são: músculo reto abdominal, que faz a flexão de tronco, a compreensão das vísceras abdominais e a expiração; músculo oblíquo externo do abdômen, que faz a compreensão do abdômen, a flexão e rotação do tronco para o lado oposto e a atuação como um auxiliar na expiração forçada; músculo oblíquo interno do abdômen, faz a flexão de tronco, a compreensão das vísceras abdominais e a expiração; músculo transverso do abdômen, faz a contração da parede abdominal; músculo piramidal, que faz a tensão da linha alba. Alguns músculos abdominais da região posterior são: músculo quadrado lombar, que auxilia na respiração, facilitando a descida do diafragma; músculos liopsoas, que faz a flexão lateral do tronco, a flexão do quadril e a rotação lateral da coxa. Alguns músculos dos membros superiores são: trapézio, que estabiliza e segura a lâmina escapular no tórax e realiza numerosas tarefas. Ele move a lâmina escapular medialmente e roda externalmente. Peitoral maior, que é o mais importante músculo para a adução e a intervenção da articulação do ombro. Peitoral menor, que possui duas funções principais. Por um lado, ele puxa a escápula anteriormente e inferiormente em direções das costelas. Deltoide, que movimenta e estabiliza a articulação do ombro.
coracobraquial, que permite flexionar e aduzir o braço, bíceps braquial, que além das funções de movimentação, também possui a importante tarefa de segurar a cabeça humeral na articulação do ombro, braquial, que mantém a tensão na articulação do cotovelo, evitando danos durante a hiperextensão, tríceps braquial, que tem a extensão do antebraço através da tração da ulna, tornando o principal antagonista dos flexores, planador redondo, que efetua a pronação do antebraço, tenar, que tem o abdutor curto do polegar, que o move o polegar para longe da mão. O papel dos músculos do membro inferior é a manutenção do equilíbrio durante a locomoção, e seu papel raramente é enfatizado o suficiente na postura. Alguns músculos do membro inferior são o músculo sartório, que flete a perna sobre a coxa e a coxa sobre a pelve, músculos fibular longo e fibular curto, que estende o quadril, além de flexionar e realizar a rotação externa do joelho, músculo tríceps sural, que faz a flexão plantar na articulação superior do tornozelo, permitindo a elevação do calcanhar contra a gravidade quando andamos ou saltamos, e músculo extensor curto dos dedos, que auxilia outros músculos em suas ações. O tecido muscular liso, também chamado de tecido muscular não estriado ou tecido muscular visceral, é constituído por células mononucleadas e alongadas. Esse tipo de músculo pode ser encontrado nas paredes dos órgãos ocos, como estômago, útero, bexiga, artérias, veias, vasos sanguíneos e etc. As células dos músculos lisos não apresentam estrias transversais como vistas nas células musculares estriadas esqueléticas ou cardíacas. A ausência dessas estrias ocorre porque os filamentos de actina e miosina não se organizam seguindo o mesmo padrão apresentado pelas outras células musculares. O músculo liso, assim como o músculo estriado cardíaco, apresenta movimentos involuntários e age no organismo de diversas formas, como empurrando o alimento ao longo do tubo digestório, regulando o fluxo de ar dos pulmões através do controle do diâmetro dos brônquios, regulando o fluxo de sangue para regiões do corpo através do controle do diâmetro dos vasos sanguíneos, controlando a intensidade da luz que chega aos olhos por meio da regulação do diâmetro da pupila, ajudando durante o parto com a contração do útero e etc. Cada célula do tecido muscular liso é envolvida por um revestimento constituído por uma rede de filamentos de proteína, chamada de endomício. Esse tipo de musculatura não apresenta perimício, que é um envoltório interno constituído do tecido conjuntivo rico em fibras colágenas, e nem epimício, que é um envoltório resistente de tecido conjuntivo rico em fibras colágenas que recobre todo o músculo. O tecido muscular estriado esquelético, como o próprio nome indica, está preso aos ossos e apresenta células longas e com muitos núcleos. Os núcleos dessas células estão localizados na periféria, próximos ao sarcolema. Analisando a presença e localização do núcleo, é possível distinguir esse músculo do estriado cardíaco, um tipo de músculo que também apresenta estriações. As células do músculo estriado esquelético apresentam estriações transversais, por isso a denominação do músculo estriado. Essa estriação é formada pela alternância entre uma faixa clara e uma escura. A faixa escura é denominada de banda A e apresenta filamentos contráteis finos e espessos. Já a faixa clara recebe o nome de banda I e apresenta apenas filamentos contráteis finos. O músculo estriado esquelético apresenta uma contração rápida e vigorosa. Essa contração é voluntária, ou seja, está relacionada à nossa vontade e acontece por causa da sobreposição de filamentos finos e grossos. Para que uma contração muscular ocorra, é necessário que os filamentos de actina e miosina deslizem uns sobre os outros. Isso significa que, durante a contração, o comprimento dos miofilamentos não se altera. Entretanto, o comprimento do sarcômero diminui e, consequentemente, toda a fibra. Distrofia muscular de Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética rara que só afeta homens e que é caracterizada pela falta de uma proteína nos músculos, conhecida como distrofina, que ajuda a manter as células musculares saudáveis. Por isso, essa doença causa um enfraquecimento progressivo de toda a musculatura do corpo, o que faz com que a criança tenha maior dificuldade em atingir marcos do desenvolvimento
importantes, como sentar, ficar em pé ou caminhar. Em muitos casos, essa doença só é identificada a partir dos 3 ou 4 anos de idade, quando a criança apresenta alterações na forma de caminhar, correr, subir escadas ou levantar do chão, já que as áreas que são afetadas primeiro são o quadril, as coxas e os ombros. Com o avanço da idade, a doença vai afetando mais músculos e muitas crianças acabam ficando dependentes de uma cadeira de rodas por volta dos 13 anos. Sendo uma doença genética, a distrofia muscular de Duchenne acontece quando surge uma mutação num dos genes responsáveis por levar o corpo a produzir a proteína distrofina, o gene DMD. Essa proteína é muito importante, pois ajuda as células musculares a manterem-se saudáveis ao longo do tempo, protegendo-as das lesões provocadas pelo funcionamento normal de contração e relaxamento do músculo. Assim, quando o gene DMD está alterado, não é produzida proteína suficiente e os músculos acabam enfraquecendo e sofrendo lesões ao longo do tempo. Essa proteína é importante tanto para os músculos que regulam os movimentos, assim como para os músculos cardíacos. Os principais sintomas da distrofia muscular de Duchenne normalmente são identificáveis a partir do primeiro ano de vida e até os 6 anos, piorando progressivamente. Alguns dos sinais e sintomas mais comuns incluem atraso na capacidade para sentar, ficar de pé ou caminhar cambaleando ou ter dificuldades para subir escadas ou correr, aumento do volume nas panturrilhas devido à substituição das células musculares por gordura, dificuldade para movimentar as articulações, especialmente dobrar as pernas. Em muitos casos, a pediatria desconfia da distrofia muscular de Duchenne apenas através das avaliações dos sinais e sintomas apresentados durante o desenvolvimento. No entanto, também podem ser feitos exames de sangue para identificar a quantidade de algumas enzimas, como a creatinofosfoquinase, que é liberada no sangue quando existe degradação muscular. Existem ainda alguns testes genéticos que ajudam a chegar num diagnóstico mais conclusivo e que procuram alterações nos genes responsáveis pelo surgimento da doença. Embora a distrofia muscular de Duchenne não tenha cura, existem alguns tratamentos que podem ajudar a evitar seu rápido agravamento e que permitem controlar os sintomas, assim como o surgimento de complicações. Alguns desses tratamentos incluem: na maioria dos casos, o tratamento de distrofia muscular de Duchenne é feito com o uso de medicamentos corticoides, como prednisona. Esses medicamentos devem ser usados por toda a vida. Os tipos de fisioterapia usados normalmente para tratar a distrofia muscular de Duchenne são a cinesioterapia motora e respiratória e a hidroterapia, que tem como objetivo retardar a incapacidade de andar, manter a força muscular, aliviar a dor e prevenir complicações respiratórias e futuras ósseas. A expectativa de vida para a distrofia muscular de Duchenne era entre 16 e 19 anos. No entanto, com o avanço da medicina e o surgimento de novas terapias e cuidados, essa expectativa tem sido aumentada. Assim, uma pessoa que faça o tratamento recomendado pelo médico pode viver além dos 30 anos e ter uma vida relativamente normal, existindo até casos de homens que vivem mais de 50 anos com a doença. As principais complicações causadas pela distrofia muscular de Duchenne são escoliose grave, dificuldade para respirar, pneumonia, insuficiência cardíaca, obesidade ou desnutrição. Uma vez que a distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética e hereditária, não há maneira de preveni-la após o nascimento. Entretanto, mulheres podem fazer o teste de DNA para saber se possuem ou não o gene alterado.